eu já mostrei para vocês o retorno que a Vale ofereceu, de mais de 13.000%. Já mostrei para vocês que apenas com R$ 1.000 investido na Vale no período, você teria transformado isso em R$ 132.000 hoje, apenas pelo fato do carrego. São as 3 chaves do sucesso. E de que não só no longo prazo, mas no curto prazo, ela também bate o Ibovespa, principal índice brasileiro, por uma ampla margem, quase o dobro. Já mostrei como é que funcionam os ciclos e seus períodos, que apenas empresas excelentes atravessam esses momentos difíceis. Esse truth aqui é atravessar períodos de depressão até se recuperarem. Mas o grande alerta desse vídeo da Vale é mais sobre um cenário macro e a extrema importância de você, como investidor individual, aprender a fazer o seu gerenciamento de risco, a extrema importância de você ler livros de grandes mestres, bem como Peter Lynch. Peter Lynch é o mestre em gerenciamento de risco de ativos. E a única maneira de você se elevar no que diz respeito à inteligência mental e emocional é lendo. Se você não leu, tem uma lista de livros aí embaixo. Pegue, procure algum livro, compre, invista na sua inteligência antes de investir no mercado de ações. Peter Lynch foi um grande mestre, o maior retorno acionário de todos os tempos, encerrando sua carreira com mais de 1.400 ações debaixo de seu portfólio. Vocês também sabem no vídeo que eu fiz específico dela, se você ainda não viu, procure aí, Vale. Não compre Vale antes de entender isso. Basicamente é uma aula completa sobre Vale para que você não invista de maneira errada. Vocês sabem que eu tenho ela como uma excelente empresa. Ela é uma das poucas empresas que eu considero nota máxima na Bolsa de Valores. Porém, os riscos surgem e esse é um risco. Esse aqui apontado para vocês, eu não vou citar, tá? Mas esse cidadão que aí está, eu já citei quando eu falei do Banco do Brasil, eu já citei quando eu falei da Petrobras, eu já citei quando eu falei de Eletrobras e o risco jurídico que incorre ainda na Eletrobras. E agora esse cidadão, ele está apontando o dedo para a Vale. E como resultado, nós temos isso. A Vale na casa dos R$ 61 hoje. O mercado não gosta, o mercado não quer. Eu não quero como acionista e você também deveria ficar extremamente descontente com uma situação dessa. Então esse vídeo ele consiste em 2 pontos, tá? 2 alertas para vocês. Sempre façam gerenciamento de risco e eu já vou explicar o porquê aqui. E a importância do cenário macro. O cenário macro não pode ser fator de decisão, mas ele tem que ser um fator de análise sim, porque muitas pessoas estão sendo ensinadas que o macro não interessa. O Warren Buffett vendeu a TSM recentemente e ele declarou que o cenário macro e político foi o motivo da venda dele por causa de tensões Taiwan e China. Primeiro ponto, gerenciamento de risco. Por que eu estou falando isso? Porque se isso que está na tela se concretizar, a Vale vai ser rebaixada por mim e não só por mim. Vocês podem esperar diversas casas de análise rebaixando a empresa. O que o cidadão está querendo? Ele está querendo colocar pessoas políticas, os coleguinhas dele, também agora em empresas privadas, no caso da Vale. Ele fez isso com a Eletrobras, agora recente. Ele está fazendo isso com diversas empresas de utilities, dentre elas saneamento e elétricas. Petrobras nem se fala, é um cabideiro. E agora isso está chegando na Vale. Diz que o cidadão aqui ele está em conversas com grandes acionistas da Vale em uma tentativa de garantir cargo para o ex-ministro. Ministro esse que eu também sequer vou citar o nome, porque é um dos piores que eu já vi na minha vida. E aí a gente tem grandes acionistas, BlackRock e Cosan, que eles não querem a troca do atual presidente da companhia, que é o Eduardo. Se você não sabe, o Eduardo é o mandatário hoje da Vale, vai até ano que vem. Contou uma historinha que ela foi privatizada lá em 97. Só que eles ainda enxergam a empresa como estratégica para os interesses nacionais. Não tem nada de interesse nacional nisso. Isso daqui é interesse deles. E o Banco do Brasil, através da Previ, obviamente, tem a sua parcela lá. Afinal de contas, é uma das melhores empresas do mundo. Eu não vou fazer uma descrição pessoal e política desse cidadão aqui, porque ele é um dos piores que já passou, tendo tomado aquelas medidas junto com essa cidadã aqui. É que eu não vou ficar citando o nome, tá, gente? Eu me nego. Responsáveis pela recessão enfrentada no Brasil. Uma recessão de 2013 a 2016, tendo a recuperação se iniciado a partir de 2017. Então vejam, eu vou até tirar daqui, vou até tirar de lá e colocar nesse cidadão aqui. Isso é um alerta. Primeiro ponto, nunca pensem que esses caras não podem atingir empresas pelo simples fato delas serem privadas. E o primeiro ponto é gerenciamento de risco. Esse cara foi mestre nisso. Você pode sim ter centenas de empresas como investidas, contanto que o seu gerenciamento de risco seja apertado e não frouxo. Então, ponto 1, cenário interno,
para a Vale. Ponto 2, macro e cenário externo da Vale. Minério de ferro cai novamente com cenário para a produção de aço e temor do setor imobiliário. Vocês lembram aquela questão da Evergrande? Evergrande, ano passado, startou a crise de incorporadoras e no setor imobiliário chinês. De lá para cá, diversas outras pequenas e médias, algumas até fechando, algumas até falindo. E essa daqui, que hoje é a segunda maior incorporadora, também já está com problemas na China. Vamos lá, abrir aspas aqui. Os contratos futuros de minério caíram por conta da fraqueza no setor imobiliário do país. Pesaram o sentimento sobre a commodity. Aí só para finalizar, o impacto real ainda depende de como os governos locais vão aplicar os cortes diante de um fraco ambiente macroeconômico. A fraca demanda chinesa e a detorização do mercado imobiliário também aumentam a pressão. Eles estão com queda de novos empréstimos, normal, e a gente fala aqui do problema de endividamento da gigante imobiliária chinesa, a Country e a Evergrande. São os dois big players quando se fala do setor imobiliário da China. Eles se aprofundam depois que seus títulos onshore eles foram suspensos, fazendo com que suas ações despencassem 16% para uma mínima recorde. Então a gente vê tudo se repetindo, o que aconteceu lá com a Evergrande, se repetindo agora com a Country. E a Country é um big player, é uma blue chip, é uma gigante. E aí, por que eu trago esse cenário de minério e por que eu trago esse cenário para você? Funciona assim. O primeiro de tudo é um alerta. Eu comentei em um dos vídeos que eu fiz da Vale, investidor, sobre influenciadores, que inclusive vocês seguem, onde eles citam que talvez a Vale estivesse num ótimo momento porque ela está com PL de 3, 4 e 5. Eu refutei isso na hora e eu disse, pelo amor de Deus, não acreditem nisso. Empresas cíclicas, você trabalha com inversão de múltiplos, PLs baixos para empresas cíclicas invariavelmente são um péssimo momento de compra. Significa que o minério de ferro está ou esteve recentemente nas alturas. Então, o seu gerenciamento de risco tem que ser tanto na empresa quanto no cenário externo, principalmente empresa cíclica como a Vale. A gente tem um pessoalzinho aqui querendo meter a mão na companhia. Ponto 1 de alerta. Se você é sócio, isso daqui de fato se concretizar, você deveria muito levar em consideração um dos grandes axiomas. Se você não conhece, um dos axiomas do livro, o axioma de Zurique, é quando o barco começar a afundar, pule, mas é quando ele começar a afundar. Não deixe ele afundar para você estar pulando, porque aí você já está completamente submerso. Então eu estou sim acompanhando isso de perto, e se isso acontecer, ela vai ser rebaixada e eu irei rever meus aportes na companhia, bem como esse cenário agora que está na tela. Se você não leva em consideração isso, você deveria levar. Eu gostaria que vocês, pelo menos, seguissem o Warren Buffett em uma das teses dele. Eu sempre trago para vocês, se vocês estão em dúvida, não façam nada, porque nada que está tão ruim não pode ficar pior. E como a minha missão aqui é sempre trazer teses, estratégias boas para vocês, vocês podem ver que eu não tenho nenhum vídeo de cenário apocalíptico. Eu sempre trago alerta para vocês. Eu não gosto de ser igual esse pessoal que fica trazendo vídeos de corra para as colinas, sabe? Fica esse alerta. Mas também tem essa notícia boa. Sexta-feira agora nós tivemos uma Datacom para estar recebendo quase R$2 aí por ação da Vale. Então, ótima notícia para você sócio. Vai estar recebendo 1,91. Obviamente é um JCP, então você vai ter 15% em cima disso. A Datacom foi na sexta, então se hoje você viu a Vale abrindo abaixo, 1,91 abaixo, é porque hoje a data X ou data S, então não se assuste, porque a gente tem uma diferença alta do valor de fechamento de sexta para hoje, tá? Hoje a gente tem as ações caindo 3%, porém nunca se esqueça também de considerar os dividendos. E aí você me pergunta, então o que eu faço? Você tem diversas opções, você pode cair de cabeça, dar um full buy e colocar 100% em um ativo, ou você pode ser um pouco mais inteligente e se você realmente acredita na empresa, você pode ir investindo nela aos poucos. E isso é o quê? Estratégia e gerenciamento de risco. E a minha missão aqui é fazer com que você aprenda a fazer isso, aprenda a estabelecer nota para todas as suas investidas e aprenda que o longo prazo é a única coisa que serve para o investidor. São as 3 chaves do sucesso. Basicamente consistem em comprar excelentes empresas a bons preços, com uma boa gestão e nunca mais as venderes. Como eu disse, esse vídeo é um alerta porque eu estou realmente preocupado com essa situação que se colocou agora diante da Vale. A partir de amanhã eu já volto com o Itaúsa, Caixa Seguridade, mais uma dezena de empresas para a gente estar fazendo análise fundamentalista delas, tá? Uma ótima semana, uma ótima segunda. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.